Fala pessoal, então como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre modelos atômicos. Então no começo da aula a gente vai falar exatamente sobre modelos científicos, depois a gente vai falar sobre o conceito de átomo abordado por Demócrito e Leucipo, e depois a gente vai falar sobre os modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, que são os mais cobrados aí no vestibular. Então fica com a gente até o final desse vídeo, que esse conteúdo vai te ajudar a garantir uma boa nota no vestibular. Bom, então lá perto de 450 a.C., Demócrito e Leucipo eles abordaram o conceito de átomo do ponto de vista mais filosófico. Ou seja, eles tinham a curiosidade de saber do que eram formadas as substâncias, os compostos, e eles chegaram numa conclusão meio filosófica para o assunto. Então, se você pegasse uma determinada substância e fosse dividindo ela, cortando ela, até que você chegasse num ponto muito pequenininho que você não conseguisse mais partir essa substância, você teria aí um átomo, né? Lembrando que A é um prefixo de negação e tomo é divisão, né? Então, segundo Demócrito e Leucipo, ele seria a menor partícula, né? Aquela partícula que você não consegue mais dividir, que compõe cada matéria. E aí a gente entra nos modelos atômicos mais atuais, né? Lembrando que um modelo, ele é uma maneira de enxergar, ele é uma forma de abstrair algum determinado conceito, né? Algum determinado conteúdo, para fazer estudos em cima desse assunto. Então o primeiro modelo atômico foi de John Dalton, o modelo que a gente conhece atualmente como o modelo de bola de sinuca. E ele tem esse nome porque ele tratou o átomo como se fosse uma esfera muito rígida, homogênea e indivisível e indestrutível. Então a gente tem 4 postulados do modelo de Dalton. O primeiro é esse aí que a gente já mencionou, que o átomo ele é uma esfera indestrutível, maciça, homogênea e indivisível. O segundo é que cada elemento possui uma massa específica, ou seja, um átomo de hidrogênio teria uma massa diferente do átomo de oxigênio. O terceiro postulado, qual que era mesmo? O terceiro postulado diz que os compostos químicos eles são átomos organizados, são maneiras de organizar esses átomos. E o quarto postulado fala sobre as reações químicas, que são rearranjo desses átomos. Em seguida, não tão em seguida assim, né? Alguns anos depois, veio Thomson, né, com o modelo do pudim de passas. E ele recebeu esse nome porque Thomson fez um experimento dos raios catódicos. E como é que foi esse experimento dos raios catódicos, né? Thomson pegou uma ampola chamada ampola de Crookes, não sei o nome desse cara direito, esse nome aqui, ó. E aí ele colocou um gás lá dentro sob baixa pressão e ligou uma fonte de alta tensão. O polo positivo foi chamado de ânodo e o polo negativo foi chamado de cátodo. O que ele percebeu foi que quando ele ligava essa tensão, essa fonte de energia, surgia dentro dessa ampola um feixe luminoso, né, que saía do cátodo em direção ao ânodo, né? E aí quando ele não acionava o campo elétrico, quando ele não deixava esse campo elétrico ligado, esse feixe era perfeitamente retilíneo. Quando ele ligava esse campo elétrico, ele observava um desvio nesse feixe luminoso. Então isso fez ele concluir, né, com base na direção do desvio, que ali existiam cargas negativas. E que além disso, essas cargas negativas tinham determinada massa. Lembrando, né? Thomson não determinou a massa do elétron nem a carga, ele determinou que a relação de carga sobre massa era constante. Então ele tratou o átomo como se fosse uma massa positiva, com várias massas negativas, tal que a somatória de cargas fosse nula, tal que esse corpo ficasse neutro no final das contas. Então a grande contribuição do modelo atômico de Thomson foi a descoberta da partícula de carga negativa, que é o elétron. Bom, em seguida veio o modelo de Rutherford. Rutherford fez um experimento pegando uma caixa de chumbo, né, e colocando polônio lá dentro. E aí nesse experimento ele percebeu que algumas partículas alfa atravessavam essa fina película de ouro sem sofrer desvio. Algumas partículas alfa sofriam um pequeno desvio e algumas batiam e voltavam. Então, com base nesses desvios, ele percebeu que o átomo tinha uma região central e uma região que a gente chama hoje de eletrosfera. Nessa região central é mais densa e a gente sabe que lá a gente encontra prótons e nêutrons. E essa região é chamada de núcleo, né? E na eletrosfera a gente encontra, como o próprio nome já diz, os elétrons. Só que esse modelo de Rutherford, ele ainda não explicava como é que os elétrons conseguiam manter essa trajetória em volta do núcleo.
Afinal, existia uma força de atração entre as cargas negativas dos elétrons e as positivas dos prótons que estão localizadas no núcleo. Então, Bohr fez uma contribuição significativa para esse modelo. Ele quantizou os níveis de energia. Além disso, Bohr concluiu que a eletrosfera era dividida em 7 camadas, e para saltar de uma camada para outra, os elétrons deveriam ganhar ou perder energia. As camadas mais externas são as camadas de maior energia, as camadas mais internas são as camadas de menor energia. Então, quando um elétron ganha energia, ele vai de uma camada mais interna para uma mais externa. E quando ele perde energia, ele vai de uma camada mais externa para uma mais interna. E essa energia que ele perdeu é liberada na forma de luz. Existe uma expressão que relaciona a quantidade de energia emitida com o comprimento de onda dessa luz. Tá? A expressão está aqui, ó, tá? E é igual a H vezes C sobre lambda. H é uma constante de Planck, C é a velocidade da luz. Essa expressão aqui não costuma ser cobrada no ensino médio, tá? Mas isso explica, por exemplo, como que os fogos de artifício explodem cada um de uma cor, ou explica, por exemplo, também quando a gente coloca água com sal para ferver e essa água cai um pouquinho no fogo, por que a chama muda de cor, a chama fica um pouco esverdeada. O modelo atômico que a gente estuda hoje no ensino médio, ele prevê um átomo que tem uma região central, chamada núcleo. Nesse núcleo nós temos prótons e nêutrons. E uma região mais externa chamada eletrosfera, onde a gente tem os elétrons. Importante mencionar que a maior parte da massa do átomo vem dos prótons e nêutrons. O elétron, ele é aproximadamente 2.000 vezes mais leve do que um próton e um nêutron. Tá? Então, quando a gente calcula o número de massa, que é dado pela letra A gente soma prótons e nêutrons. Só que o que identifica o átomo é justamente o número de prótons dele. Por isso esse número é chamado de número atômico e a letra é Z. Cuidado para não confundir número atômico com número de massa, porque a letra do número de massa é A e a letra do número atômico é Z. Ou seja, o que identifica um átomo é a quantidade de prótons que ele tem. Então eu vou pegar aqui o hidrogênio, tá? Para abordar o conceito de isótopo. Olha só, o hidrogênio é um elemento que tem número atômico 1. Isso quer dizer que ele tem um próton, tá? Só que na natureza, ele pode ser encontrado nessas 3 diferentes formas. Ou seja, o número de prótons continua sendo 1, mas o número de massa muda porque a quantidade de nêutrons pode mudar no mesmo elemento. Claro que a proporção desses elementos encontrados na natureza é um pouco diferente, tá? E aí quando a gente calcula o número de massa que vai na tabela periódica, vocês vão verificar que esse número ele é um número quebrado, ele não é um número inteiro. Só que o número de massa a gente já conversou, que é a soma de prótons mais nêutrons. Então esse número deveria ser inteiro, certo? Só que o número de massa que aparece na tabela periódica, ele é uma média ponderada dos isótopos daquele elemento. E por falar em isótopos, a gente vai falar também de isótonos e isóbaros, tá? Isótopos são elementos que apresentam a mesma quantidade de prótons. Isótonos são elementos que apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Isóbaros são elementos que têm o mesmo número de massa, tá? Existe um conceito de isoeletrônicos também, que são elementos que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Em um átomo estável, a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons, estável do ponto de vista elétrico, né? Mas pode acontecer da gente encontrar, por exemplo, elementos que tenham um sinalzinho de negativo ou um sinalzinho de positivo em cima, como Na+, ou Cl-. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses elementos, eles são agora íons. Íon é um átomo que não apresenta a mesma quantidade de prótons e elétrons, ou seja, ele está desequilibrado do ponto de vista elétrico. Se ele tiver mais cargas positivas do que negativas, ele é um cátion. Se ele tiver mais cargas negativas do que positivas, ele é um ânion. Lembrando aí que as cargas positivas são os nossos prótons e as negativas são os nossos elétrons. Bom, então se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, comenta aqui no vídeo ou manda uma mensagem pra gente lá na página do Instagram, @teoria5. Tchau!